Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. Na aula anterior, trabalhamos um pouco sobre anatomia, evolução dos artrópodes e também a sua característica fisiológica, assim também como a parte sistêmica, né, desses animais. Nessa aula estaremos falando dentro da classificação dos artrópodes, quem são os seus representantes, principais filos, subfilos e classes, tá? Bom, os artrópodes são animais invertebrados que possuem exoesqueletos, que falamos na aula anterior, que fornecem uma rigidez ao seu corpo, e vários apêndices articulados, né? Bom, alguns sistemas de classificação vão agrupar miriápodas e hexápodas num subfilo denominado de Unirâmia, tá? Então, vamos estar trabalhando um pouco separado nessa nossa aula, porém, com relação ao sistema de classificação, podemos encontrar elas juntas, tá? Dentro de um subfilo denominado de Urinâmia, tá? Bom, a palavra artrópoda ela vem do grego, né? Então, onde artros significa articulado e poda significa pés, tá? Então, é animais de pés articulados. Os artrópodas eles compõem o maior filo de animais existentes, né? Tendo como representante alguns animais, né? No caso, como o gafanhoto, que está lá nos insetos, as aranhas, nos aracnídeos, os caranguejos, crustáceos, tá? Veremos um pouco mais à frente, aprofundado com relação a isso. Hoje em dia, temos na literatura cerca de 1 milhão de espécies descritas dentro desse filo, tá? O filo artrópoda. Estima-se que os representantes desse filo equivalem a cerca de 84% de toda a espécie de animais conhecida pelo homem, possuindo uma ampla gama de cores e formatos. No que diz respeito ao tamanho, alguns vão desde a forma microscópica, como o plâncton, até crustáceos de até 3 metros de espessuras, tá? Bom, na classe Hemipedia, vamos estar falando, né, sobre um pouco sobre esses representantes. Eles estão contidos, né, no subfilo crustácea e também na classe Hemipedia, tá? A Hemipedia é uma classe de crustáceo que foi descrito a partir de uma espécie fóssil, tá, em 1955. Só que os pesquisadores julgavam, né, que essa classe ela tinha se extinguido com esse achado fóssil, né? Porém, em 1979, pesquisadores lá na região da Austrália e também na região do Caribe conseguiram identificar uma nova espécie. Ao fazer a classificação, ela foi classificada como sendo Hemipédia, tá? Então, em 1979, a gente tem a descrição desses animais de forma viva, tá? No caso, nessa imagem aqui, eu tenho o Speculeonectes tanumensis, que é um representante dessa classe, tá? Com relação à classe cefalocárida, né? Ela está contida no filo artrópoda, subfilo crustácea e, no caso, classe cefalocárida. Bom, essa classe é uma classe pequena de crustáceos marinhos que agrupam-se entre 10 e 12 espécies, tá? Atualmente descritas na literatura. Então, uma classe bem pequena, né, com poucos representantes com relação a número de espécies. Esses são animais bentônicos, que no caso são dentritívoros também.
Não se tem registro fóssil descrito na literatura dessa classe em específico, tá? Bom, a maioria dos especialistas, né, que estudaram sobre essa classe, o Cephalocárida, eles descrevem que essa classe ela é muito primitiva. Chegamos então, pessoal, à classe Braquiópoda. Nessa classe, esses animais são descritos, né, na literatura como sendo animais solitários, tá? Eles possuem uma carapaça rígida, no caso são bilaterais, né, a sua formação anatômica, né? E também esses animais eles se assemelham muito com os bivalves lá nos moluscos, né? Eles apresentam um corpo mole, tem uma concha calcária, né? Mas, no entanto, esses grupos, né, são bastante distintos, cada um dentro do seu filo. No caso, a concha, né, dos representantes da Braquiópoda são uma concha que tem uma natureza fosfatada ou carbonata, tá? No caso, pode ser excretada através de junção de carbono, né? Bom, o grupo é representado por cerca de 4.500 gêneros diferentes, sendo que 120 são viventes até hoje. Então, um número expressivo, né? Classe Ostracoda, ela está, né, dentro do filo Artrópoda, subfilo Crustácea, no caso, classe Ostracoda. Bom, os Ostracoda é uma classe pequena de crustáceos com comprimento variado de 1 milímetros, né, até 32 milímetros, ou seja, são bem pequenininhos esses representantes, tá? A característica marcante, né, dessa classe são animais com conchas bivalves compostas, na maioria dos casos, por quitina ou carbonato de cálcio, que permite uma proteção ao ambiente externo, tá? O fóssil, né? Esses animais foram datados como uma idade de 485 milhões de anos atrás e são abundantes, tá? No registro fóssil dessa datação. Esses animais, eles são encontrados geralmente em ambiente de água marinha, tá? Como na região profunda do oceano. Mas também podemos ter representantes de água doce. Os ostracodas são componentes fundamentais para o ecossistema. Existem aproximadamente 33 mil espécies fósseis e viventes, tá? Viventes está em torno de 10 mil a 15 mil. No caso de fósseis, né, registros fósseis, tem aproximadamente 15 mil registros fósseis já descritos, né, encontrados e catalogados como sendo da classe Ostracoda. Bom, Malacostraca é uma classe dentro do subfilo Crustácea, que no caso está presente dentro do filo Artrópoda. Tem aproximadamente 40.200 espécies já descritas na literatura, sendo, né, pessoal, que grande parte dessa fauna descrita dentro dessa classe, ela é conhecida e utilizada, né, pelos humanos na sua alimentação. Nos monacostacas temos alguns representantes, né, temos o caranguejo, temos também camarões, lagostas, né? E também temos representantes terrestres, não apenas marinhos, né? Tanto de água doce também. A gente tem caranguejos, no caso, que são encontrados em ambiente mangue, né? Então, são representantes da classe Malacostraca também. Então, temos também o tatuzinho de jardim. Não sei se vocês conhecem, porém, esses animais eles são representantes, né, terrestres dessa classe Malacostraca, tá? De acordo com a classificação do subfilo de acordo com o subfilo Quericeratta, temos a notação científica de classificação dentro do filo Artrópoda, subfilo Quericeratta e as classes
viventes, né, que existentes até hoje: aracnida, picnogônida, merosotoma, merosotomata, e no caso duas extintas, né, Euriperita, chamastápida. A morfologia desses animais, né, eles vão possuir o exoesqueleto, vai ter uma característica, né, que tem a presença característica que vai distinguir esse grupo, esse filo, né, subfilo dos demais, é a presença de quelícera, tá? Dentro dos seus representantes. Vão ter a presença de olhos, cefalotórax, temos os pares de pata, né, no caso vamos ter 4 de cada lado, representando 8. Temos a região abdominal, no caso aqui como uma aranha, né, nessa imagem. Temos a região fiadeira, né, que é onde ela libera aquela teia, né. E no caso temos o pedipalpos também. Bom, a classe aracnida, ela está, né, classificada dentro dos artrópodes, dentro do subfilo Chelicerata e classe aracnida. Os aracnídeos, conhecidos também como aracnidas, né, são um subfilo dos artrópodes que inclui, entre outros, né, aranhas, carrapatos, ácaros, opilhões, né, que são animais que vivem em caverna, e escorpiões. Descrito na literatura atualmente, temos aproximadamente cerca de 60 mil espécies já descritas, tá? Então, é um número bem considerável, né, dentro dessa classe aracnida. Com relação às aranhas, temos aproximadamente cerca de 40 mil espécies até hoje descritas, tá? Dentro de algumas ordens. Bom, os escorpiões, temos descrito na literatura aproximadamente 2.000 espécies descritas, tá? Ácaro e carrapato vão estar classificados juntos e tem aproximadamente 30 mil espécies classificadas. Temos os pseudos escorpiões também, tá? Merostomata, tá? No caso dessa classe, Merostomata, ela está classificada, né, cientificamente dentro do filo Artrópoda, subfilo Clericerata e no caso classe Merostomata, tá? No caso, essa classe, né, os representantes das ordens já estão quase todos extintos. Esses animais, eles têm o seu período evolutivo, né, datado como sendo 570 milhões de anos atrás, na datação do Cambriano, né? Nesse período cambriano, quando começa a ter o desenvolvimento dos animais, né? Esses animais, eles conseguem ter o seu momento evolutivo ali. Escrito também na literatura como sendo, né, no Paleozoico, os animais que dominaram o oceano, né, devido ao seu grau de complexidade para aquele período. Esses animais terão uma característica bem peculiar, tá? Que no caso eles são revestidos por uma carapaça, né, uma forma de um escudo protetor e duro, que no caso vai revestir o corpo desse animal. Vamos ter, né, a presença da quelícera, apêndice laminares, que funcionam como brânquias foliáceas. E aqui temos, né, do lado, um dos seus representantes ainda da ordem que não foi extinta, né? E aqui temos uma imagem mostrando, né, como que é o representante dessa classe, né? Na verdade, dessa ordem que ainda não foi extinta. Classe Picogônida, no caso, eles estão classificados, né, de maneira científica, notação científica, dentro do filo Artrópoda, subfilo Chelicerforme e Picgônidas, tá? Bom, os picgônidas também pode ser chamado de pantópodes, devido à sua classificação dentro dos artrópodes, né? Popularmente são conhecidos como aranha do mar também. Bom, estudos anatômicos e moleculares recentes posicionaram, né, os picgônidas dentro do
filo, né, do subfilo Cheliceratiforme, tá? Posicionar os picogônides dentro dos queliceriformes. Esses animais, essa classe em específico tem como representante a aranha do mar. Encontrado geralmente no mar do Mediterrâneo, mar do Caribe e também dentro na região do Oceano Atlântico. A classe desses animais tem aproximadamente 1.300 espécies, tá, dentro desse grupo. Então, temos um número expressivo, né, desses animais. E temos eles também de tamanho variável, sendo de 10 centímetros até 90 centímetros. E aqui temos, né, uns dos seus representantes, como que fica, né, esses animais. Aqui temos a região do quelícero, a região do palpo, né, como qualquer aracnídeo tem, a sua probóscide e a região do abdômen. O subfilo hexápoda, ele está classificado, né, dentro do filo artrópoda, subfilo hexápoda. Dentro desse subfilo teremos classe e ordem, tá? A classe que vamos estar vendo será a classe insecta. Não estaremos trabalhando as ordens, por quê? Porque é muitas ordens para se ver, tá? Mas estaremos falando um pouco sobre os representantes. Vamos trabalhar então a classe insecta e a classe etoganata, tá? E dentro dela tem as ordens que não estaremos falando. Os seus representantes, como vimos na aula anterior, tem a região separada do abdômen, tórax e cabeça, tá? Bom, os insetos eles habitam a maioria disponível entre terra, água doce, né, ar. Superfície do oceano em regiões litorâneas marinhas também você vai encontrar o representante, né? Pode ocorrer em ambientes extremos como posto de petróleo, lago de óleo e alguns determinados locais onde a condição é uma condição extrema, tá? Com relação ao corpo, né, desses animais, a gente tem a divisão por abdômen, tórax e cabeça. Como falamos na aula anterior, né, na aula passada, esses animais eles evoluem a partir de 400 milhões de anos atrás, aonde começa a ter a datação fóssil, né, desses animais. Bom, a classe insecta é, constitui, né, representantes invertebrados que possuem exoesqueleto equitinoso, né, que vai fornecer aquela rigidez ao seu corpo e proteção, como armadura, né? Eles vão ter aquela subdivisão que a gente falou já, que é a cabeça, né, região do tórax e do abdômen também. Bom, os insetos são um grupo de animais mais diversos que existe na Terra. Eles vão representar cerca de 70% de todas as espécies de seres vivos já descritos na literatura. Lógico que esse número pode ser bem maior, tá? No caso, tem muita coisa ainda a ser estudado e não foi estudada ainda, podendo esse número aumentar. Bom, na literatura traz, né, como tendo entre 5 milhões e 30 milhões de espécies viventes de insetos, né? É um número bem expressivo, concordam comigo? E temos alguns representantes, né, que no caso pode ser uma joaninha, pode ser uma barata, um besouro, né? No caso temos também uma abelha, temos mosca, temos diversos. Então temos diversos animais que compõem, né, essa fauna e diversidade desse grupo, né? A classe Cetognata é considerado, né, é constituído por animais artrópodes ametábulos, né? Esses animais eles não vão possuir asa, por isso não são considerados como insectos, embora estejam intimamente relacionados. Nessa imagem a gente tem um representante, né, no caso o Isotoma sp, que é uma espécie, tá? E aqui temos os seus representantes para vocês conhecerem. Vamos então falar um pouco sobre o subfilo Urinamia. Esse subfilo, né, ele está contido, né, dentro do filo Artrópoda, subfilo Urinamia. Temos também a superclasse
a miriápoda. No caso, dentro da superclasse, teremos classes denominadas de Titulópoda, Titópoda, Paurópoda e Sinfila, tá? E iremos ver alguns representantes dessas classes, tá? A característica geral entre a anatomia dos urinâmias, né, dos representantes, vamos ter uma região de cabeça e uma região, né, do abdômen, né, da segmentação do corpo. Esses animais terão um par de antenas, no caso, terá um par de mandíbula, dois pares de maxilares. No caso, vamos ter os apêndices, né, que no caso são as patinhas deles, e dois tagmentos, né, que no caso é a região da cabeça e a região torácica, tá? Do abdômen. Bom, esse subfilo ele foi proposto para os artrópodes para englobar o miriápoda e o hexápoda dentro dele, tá? Ou seja, os animais daqueles filos que possuem apêndice. Bom, a classe Xilópoda, no caso, a classe Xilópoda ela está contida, né, no caso, dentro do filo artrópoda, subfilo miriápoda, né, e dentro da classe Xilópoda. A classe Xilópoda ela é conhecida popularmente como sendo os seus representantes Cetopeias lacraias, tá? É descrito na literatura tendo aproximadamente 3.300 espécies descritas desses animais, né, que têm o seu corpo achatado, que vai variar o seu tamanho entre 3 centímetros até 30 centímetros. De acordo com a localização desses animais, vamos conseguir encontrar eles embaixo de troncos de árvores, dentro de cavernas, regiões desérticas é possível encontrar também regiões litorâneas, tá? Sua distribuição geográfica geralmente abrange em todo o continente, todos os continentes, tá? Não é apenas na região tropical, não. É lógico, temos a exceção, né, que eles não vão ser encontrados em ambientes muito gelados, né? Então, na Antártica é um desses ambientes gelados, né? Mas aonde temos a linha tropical, né, a linha do Equador, regiões semitropicais, vamos conseguir encontrar esses animais, tá? Tanto centopeias quanto as lacraias. Bom, esses animais, né, eles possuem glândulas venenosas que geralmente são localizadas nos primeiros, né, no primeiro par de patas, né, próximo à sua cabeça. Bom, meninos, vamos então falar um pouco sobre a classe Diplópoda. Os representantes, né, são o piolho de cobra. Provavelmente você já deve ter visto, né, esses animais. Bom, eles são representantes do subfilo, né, Miriápoda. No caso, temos descrito na literatura aproximadamente 10.000 espécies ao redor de todo o mundo. Esses animais, como defesa, né, quando eles se sentem predados ali, eles enrolam-se em volta do seu corpo, tá? E além disso, eles também conseguem secretar alguma substância tóxica para fazer a inibição daquele predador. Geralmente eles são encontrados em ambientes escuros, tá? Onde possibilita e ajuda na sua alimentação. A sua característica, né, do caso anatômico e fisiológica, a gente já falou naquela primeira aula, tá? Então, esses animais geralmente são encontrados dentro da faixa equatorial, né, faixa de clima temperado. Então, não vamos ter encontrando eles em regiões muito frias, tá? Geralmente mais em regiões quentes, embaixo de pedras, próximo a alguma coisa, né, que forneça aquele escuro, né, que eles preferem, que fica mais fácil para eles se alimentar também. Vamos então falar um pouco sobre a classe Paurópoda. Bom, a classe Paurópoda ela pertence à superclasse, né, Miriápoda, que a gente já falou anteriormente. Bom, o que vai definir esse grupo, né, é o fato de ser progoneados, apresentam uma coloração branca ou meio amarelada, dependendo da espécie, tá?
mais crudo, dependendo dessa espécie que a gente pode encontrar na natureza. Bom, esses animais, eles vão ser encontrados em todos os continentes, né? Mesmo menos naquela região gelada, né? Igual eu falei, dentro da faixa tropical a gente consegue encontrar eles, tá? Bom, os paurópodas, como os sinfilas, que é o próximo filo que a gente vai ver, eles procuram lugares úmidos para viver e vivem em fendas, tá? E solos. Vocês vão ver que eles são bem parecidos, tá? Esses animais, eles vão ter um tamanho de comprimento, tanto dos paurópodas quanto dos sinfilas, entre 0,4 milímetros e 0,2 milímetros, tá? São animais bem pequenininhos. Bom, os paurópodas e os sinfilas, tá? Eles se alimentam de fungos e substâncias restantes de decomposição de plantas e animais. Seus representantes, né, no caso, são esses bichinhos aqui, né? Esses animaizinhos bem simpáticozinhos. E como eu havia dito, os sinfilas são basicamente similares, né? Tanto na questão ecológica, né? Na questão de ciclo de vida, quanto no tamanho, na morfologia do corpo e na coloração. Com relação à nossa aula, era isso, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês até o presente momento, né, nessa aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente vai tentar tirar essa dúvida. Com relação à nossa atividade, vai até o nosso ambiente virtual no Google Classroom e lá você vai ver qual atividade que está proposta para você, tá? Não esqueça de ler tudo que está lá no enunciado da questão, que está falando o modo de fazer essa atividade, tá? Sempre pergunta e resposta no caderno. Então, a partir desse momento, eu desejo você um ótimo dia e uma boa tarde de estudo, tá?